lá, eu quero continuar aquilo que nós nos propusemos, né, na semana passada. Foi a primeira ministração com o tema A Graça da Salvação. E hoje nós vamos continuar, vai ser uma série de mensagens. E essa série, A Graça da Salvação, ela é importante porque nos relembra a obra salvadora de Cristo na nossa vida e deve nos impulsionar a levar a palavra da salvação a outros. Amém? Então, na verdade, para todos, a maioria de nós, a palavra da salvação ela é conhecida, a graça é conhecida, mas nós vamos aqui dar base bíblica para você, ter para você e ter como passar. Amém, amado Deus? Não é só receber passivamente, mas tem instrumentos, tem palavra para falar com aqueles que necessitam. Então, na semana passada, o pastor falou prioritariamente sobre Deus o Pai, como sendo o autor de tudo. Quantos podem dizer amém? Deus é o autor de tudo, Deus o Pai, o Todo-Poderoso Deus, inclusive da nossa existência. Não existiria salvação se não tivesse quem salvar, não é? Se não tivesse criado suas criaturas, quer anjos, quer homens, não é? O que salvaria? Deus se importa até com os animais, diz a palavra de Deus, que não são homens nem anjos. Os animais têm o olhar de Deus, Ele cuida de todos, não cai um pássaro em terra se Deus não permitir. Então Deus, que tem esse amor tão grande, esse poder imenso, Ele criou-nos para o louvor da sua glória. Foi o que nós concluímos na semana passada. Viemos à existência pela graça de Deus. A graça não é só um benefício ou outro que recebemos durante a existência. Deus tem um plano. Diga comigo, Deus tem um plano. Esse plano é eterno. Amém? O plano eterno de Deus é o mesmo plano da salvação. Então nada está fora desse roteiro, desse script. Deus já escreveu, Deus já planejou, Deus já criou os mecanismos para a nossa salvação. Quando nós falamos de nossa salvação, inclui todos nós. E eu quero nessa noite, como não falei de propósito, didaticamente, comecei com o Pai e pouco falei do Filho, mas você na sua Bíblia lê que a graça é de Jesus. Quantos quiser ler? A graça também, deixa eu deixar bem claro, também é do Filho. A graça tem sua fonte no Pai e tem também, passa através da intermediação do Filho. Amém? Hoje nós vamos introduzir então o Filho, esse projeto de Deus aí da graça. Abra por favor sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, verso 26. Colossenses, capítulo 1, verso 26, até o verso 27. Só esses dois versículos introdutórios. O tema dessa noite é esse: o Deus Filho que veio para morrer por nós. O Deus Filho que veio para morrer por nós. Essa disposição de Deus e do Filho de nos resgatar através da morte de Jesus é o que nós vamos falar. E como Deus planejou tudo isso. Colossenses 1, 26 e 27, quantos acharam, digam amém? Então, quem puder ler em voz alta conosco, só 2 versículos, vamos lá? Acompanhe a leitura e fala o versículo. É importante falar a palavra. Não só ouvir, mas falar. Vamos lá? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, diga comigo, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quantos podem dizer amém? Amém, querido Deus? O apóstolo Paulo aqui, ele vai discorrendo o assunto e 2 vezes ele usa a palavra mistério. O versículo começa:
o mistério estivera oculto. Mistério, eu poderia dizer, usando uma outra palavra, que é um segredo. Posso dizer assim? Posso? Eu não disser para você, não é um segredo que eu queira revelar, você nunca saberá. Não é verdade? O segredo está comigo. Eu tenho a informação, eu tenho o propósito, eu tenho o plano, mas Deus, se eu não falar, se eu não revelar, o mistério fica comigo. O segredo está ocultado no meu coração, na minha mente. A palavra de Deus começa falando de um mistério. E você vai entender perfeitamente onde Jesus se encaixa. Jesus veio a se manifestar, o Filho de Deus, com uma revelação de um segredo que antes estava oculto no próprio Pai. Nós já sabemos disso, nós cristãos, nova aliança, bem iluminados, já sabemos disso. Mas, querido, eu queria convidar você a pensar, quando você vem a Cristo, começa a ler lá no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, você não vê o Filho de Deus, não explicitamente. Você vai andando com o povo de Israel saindo do Êxodo, você não vê o Filho de Deus explicitamente. Você vai migrando na Bíblia, caminhando no Antigo Testamento, na primeira fase, né? E você não vê o Filho de Deus explicitamente. O que você vê são afirmações, por exemplo, que Deus é o único Deus. Deus é um, e é único, e é o grande eu sou, e Yahvé, Jeová, né? E por aí vai. O que você vê em toda a primeira parte da aliança é Deus o Pai. Diz assim, eu vejo na antiga aliança Deus o Pai. E onde está o Filho? Onde está o Filho? Paulo afirma aí. Até a manifestação de Jesus, nascido em carne, o Verbo encarnado, o Filho era um segredo, um mistério. Ninguém viu, ninguém anunciou explicitamente, Deus Pai tem do seu lado um filho. Nenhum dos profetas teve a ousadia de dizer isso abertamente ou com entendimento. Alguns profetizaram, mas não quer dizer que eles mesmos tenham entendido. Por exemplo, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por escabelo dos seus pés. Ali está dito um Senhor e outro Senhor. Um Senhor conversando com outro Senhor. Salmo 110. Sabe quantos anos tem mais ou menos esse salmo? 3.000 anos. Agora você acha que o povo de Israel, quando lê esse salmo, ele acredita que o outro Senhor seja Jesus? Não. Prefere acreditar que ali era Davi falando com Salomão. Prefere acreditar que era Deus falando com Moisés. Muitos vão interpretar isso, irmão. E no Salmo 110 é Deus falando com Moisés. Mas não consegue enxergar explicitamente que Deus estava falando com o seu filho. Não é claro, não é explícito. É um mistério. Diga assim, o filho era um mistério. Amém? Deus guardou o filho em segredo. Olha como Deus faz as coisas, né? A graça de Deus envolve a vinda de Jesus para esse mundo. Mas antes dele vir, Deus não fez questão de dizer que o filho viria, não explicitamente. Nunca fez questão de dizer que ele estava com o filho do seu lado. Nunca fez questão de dizer. O filho era um mistério. Paulo fala 2 vezes a palavra mistério. No verso 26 ele começa, o mistério que estivera oculto. No verso 27 ele diz, a conhecer qual a riqueza da glória desse mistério. Agora, depois que Jesus é manifesto, já não é mais um mistério. Já é revelado. Mas por muito tempo, por eras, por séculos, o Filho não era conhecido.
Quantos podem dizer que estão entendendo? Diga amém. E o texto termina dizendo da graça a nós, os santos, revelar para os santos, para os escolhidos, para os separados, para os eleitos. Eu vou falar muito sobre isso ainda, eu já avisei. A gente vai aprofundar. Eu estou começando com as bases. Comecei com o Pai, a origem da graça. Hoje vou passar pelo Filho, o instrumento da graça para a nossa salvação. Mas vamos chegar também na predestinação. Vamos chegar na eleição. Vamos chegar na unção do Espírito sobre a igreja. Vamos falar de todas as partes da graça. Amém, amado Deus? Acompanha, por favor. Nós estamos aí dando base para começarmos a falar sobre esse mistério que é Cristo em nós, a esperança de manifestarmos glória. Efésios 3,11. Abre aí, por favor, rapidinho. Efésios 3,11 é um texto muito conhecido no meio de nós, porque sempre é utilizado esse texto nos nossos seminários proféticos do reino. Ele é pequeno, e quando eu estou aqui ministrando essa palavra, eu sempre digo, é um versículo pequeno, mas cheio de conteúdo. Sabe a cana da galera que você olha aí, toma na rua, né? Nem tem mais tanto. Antigamente tinha mais, né? Parava o camarada do caldo de cana, agora tem alguns pontos estabelecidos. Mas antigamente chegava de carro, né? Chegava de Kombi. E aí ele passava a cana no moedor e tirava o caldo. Mas ele não passava uma vez só. Aquela vara de cana passa 3, 4, 5 vezes no moedor para tirar todo o sumo. Eu diria para você, fazendo essa comparação bem grosseira, que esse versículo tão pequeno tem muito conteúdo, muito sumo. Nós precisamos olhar para ele com cuidado, porque se você for ler de maneira dinâmica, você atropela o versículo e não aprende nada. Olha para o texto, por favor. Quantos já estão usando o texto, irmão? Amém? Efésios 3,11. Amém, povo santo? A palavra do Senhor diz assim: segundo ou conforme, o que está escrito aí, igreja? O eterno propósito. Vou fazer que nem faço no seminário, sem atropelar, fazendo você pensar em cada palavra, tá certo? A palavra eterno aí tem um sentido. Toda vez que olhamos a palavra eterno, pensamos numa coisa sem fim, não é? Sem começo, sem fim. Mas aqui a palavra eterno, ela é qualificativa do propósito. A palavra central aí não é eterna, a palavra central aí é propósito. A qualidade do propósito é ser eterna, ou seja, ter sido feita na eternidade. E a palavra propósito tem tantos sinônimos que eu gastaria muito tempo aqui falando. Mas o sinônimo que eu gosto mais de usar para propósito é plano. Um plano. Você tem um propósito, você tem um plano. Você quer viajar para a França. Esse é o seu propósito. Esse é o seu plano. Então Deus tem um plano eterno. Ou um plano estabelecido na eternidade. Porque o verbo que vem a seguir, a palavra estabeleceu, está no passado. Deus não está estabelecendo. Deus não irá estabelecer o seu projeto. Deus já estabeleceu. Quantos podem dizer amém? Então o projeto, o plano, o propósito de Deus já estabelecido foi firmado na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então diga comigo, o plano da salvação, o plano da graça não é um improviso. Não é improviso, irmão. Tem muita gente que não entende, tá certo? Pensa que não, mas é verdade. Tem gente que pensa que só quando Adão pecou que Deus teve que fazer um remendo, não é? Um plano de improviso para resolver o problema da salvação do homem. Eu quero afirmar dentro desse texto de Paulo, Efésios 3,11, que sempre, desde a eternidade, o plano já estava pronto e estabelecido no Filho de Deus. Quanto entendeu? Deus não teve que acompanhar o homem, ver se ele ia errar, e depois dele errar, ele errou, agora eu vou ter que improvisar. Vou mandar o meu filho.
Porque agora o homem errou. Deus fez o homem falível, não incorruptível, mas corruptível. Todo o plano da salvação já previa a queda do homem. Quantos podem dizer amém? Por isso, na eternidade, antes que houvesse Adão, vou afirmar isso, antes que houvesse Adão e Eva, o plano da graça, da salvação, já estava estabelecido na pessoa do Filho de Deus. Quando dizem amém? Quero que você entenda isso, irmão. Há uma canção evangélica, ela é muito engraçadinha, até bonitinha, mas não vejo necessariamente correspondência com a Bíblia. Não é? É uma canção que fala assim, eu não sei direito não, ela fala assim, eu estava lá no céu, junto com Deus, como se fosse um filho, né? Aí tem uma conversa com o pai. Meu filho querido, quero falar contigo. Conhece? Quem conhece a canção? Muito bem. E nessa canção dá a entender que o pai chega para o filho e fala assim, filho, você vai ter que quebrar o galho agora e descer para a terra. Né? Para resolver o problema do homem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus, na sua presciência, na sua absoluta e total sabedoria e soberania, já tinha o plano do resgate dos seus filhos, que somos nós. Quantos podem dizer amém? Se essa conversa houve ou não entre o pai e o filho, irmão, não podemos afirmar, não tem nada na Bíblia, não tem um texto sequer que fale isso, tá bom? Mas é fato, e agora introduzindo a pessoa do Filho de Deus no plano da graça, é fato que o Filho foi instrumento ativo para a salvação do homem. Ainda que tenha esperado tempo para se manifestar. O Filho não é um remendo da nossa salvação. O Filho sempre foi a eficácia de Deus para a nossa salvação. Pode dizer amém. O Filho sempre foi um instrumento. Por favor, lá em João capítulo 1, verso 1. O mistério estava oculto das eras e das gerações, porque esta graça do Filho vir ao mundo foi planejado na eternidade passada. Na eternidade passada, o Filho já estava com o Pai. E na eternidade passada, esse Filho foi designado para assumir a forma humana e resgatar os eleitos de Deus. É um texto tão conhecido, quase de cor, nem precisava abrir a Bíblia. João capítulo 1, verso 1, Evangelho de João. João 1. Nós vamos ler para firmar o conceito do nosso coração, que nós já sabemos. Vamos reafirmar, amém? João 1, quantos podem ler comigo? No princípio era o Verbo, diga assim, o Logos, o Filho. Amém? Deus Filho é o Logos, a palavra divina junto com o Pai. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, tão divino quanto o Pai. E a palavra de Deus diz, ele estava no princípio com Deus. Se tivesse tempo para fazer uma exegese no grego aqui, a palavra com Deus aí é do lado de. Então, o Pai, diga assim comigo, o Pai, autor da graça. E o Filho, instrumento da graça. Amém? Eu vou usar o Filho como instrumento para nos resgatar. Os dois estavam lado a lado. Amém? A palavra é clara. Eu posso afirmar isso categoricamente. Junto do Pai, com o Pai. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Diga comigo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Filho, o Logos. E sem ele, o Logos, nada do que foi feito se fez. O Pai e o Filho na criação de tudo. Pula para o verso 14. Verso 14 diz, e o Logos, ou Filho, se fez carne e habitou entre nós. Diga comigo, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória. Agora termina o versículo. Glória como do unigênito. O Deus unigênito, único gerado direto pelo Pai.
O Deus unigênito, a palavra do Senhor diz, unigênito do Pai. O Deus unigênito toma forma humana, assume carne, se esvazia. Era logo junto ao Pai, criou tudo no universo, mas se esvazia para nos resgatar. Para que a graça, ele sendo instrumento, pudesse nos alcançar. Então não tem nada errado dizer, a graça vem de Deus, o Pai. E muito mais completo dizer, a graça vem de Deus, o Pai, e a graça vem de Jesus, Deus Filho. Quantos estão entendendo? A graça vem dos dois, irmão. A graça tem fonte do Pai, intermediação de Jesus, para a nossa salvação. Eu sei que isso é muito basilar, mas tem gente que precisa ouvir isso. Eu queria que você abrisse agora, por favor. Primeira carta de João, você está no Evangelho, você vai lá perto do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 9. Primeiro livro de João 4, 9. Então, eu quero rememorar com você que o Pai planejou todas as coisas, tem um plano eterno, e no plano eterno de Deus estava enviar o Filho para resgate dos santos. 1 João capítulo 4, verso 9. Quantos já conseguiram achar? Quem está procurando aí? Verso 9 e 10. Conseguiu achar? Coloque os seus olhos aí no texto. Quem puder ler em voz alta com o pastor, sempre vou falar a verdade. Vamos lá? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quantos podem dizer amém? Irmãos, no decorrer dessas ministrações, uma próxima ministração, provavelmente é o próximo domingo, vamos falar do nosso resgate, da nossa libertação. Faz parte da graça. Amém? Porque nascemos debaixo de uma condição desfavorável. Nascemos num mundo em trevas e em pecado. E precisávamos ser libertos. No processo da graça tem a nossa libertação das trevas. É verdade. Amém? Mas aqui o texto enfatiza duas vezes que o Pai enviou o seu Filho. Então diga comigo, a graça se consuma através de Jesus. Amém? Compreendeu? Mas quem viveu antes da vida de Jesus? Morreu na fé em Deus, está salvo. Amém? Só tinha o Pai, ele não enxergava o Filho. Perdeu a salvação? De jeito nenhum. A salvação é pela fé somente. Quem creu em Jeová e Yahvé, se salvou. Quem creu nas promessas de que viria o Filho de Deus, quem entendeu, se salvou. Quem cria, absolutamente na obediência à verdade de Deus, se salvou. Amém? Mas no tempo de Deus, houve um tempo para Deus enviar seu Filho, literalmente, saindo dele, do lado dele, para encarnar neste planeta como homem, por amor dos seus santos. A encarnação é uma das coisas mais lindas no processo da nossa salvação. O Filho descer do céu, se tornar ser humano, sentir dor, ficar passivo de fome, sede, sofrimento, por causa de nós. Olha o plano de Deus, coisa maravilhosa. Por isso Paulo fica entusiasmado e diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do entendimento. Quem foi o conselheiro de Deus? Que plano é esse? Fazer descer seu filho para a terra para resgatar os seus eleitos, seus outros filhos. Eu queria que você visse um pouco disso. Gálatas capítulo 4, verso 4. Abre, por favor, aí. Gálatas 4, verso 4. A nossa salvação envolve
o grande ato de amor de Deus de dar o seu Filho por nós. A palavra de Deus se resume muitas vezes, né? Tem gente que resume toda a Bíblia em João, quando fala ali, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ali é o resumo da graça de Deus. Ou pelo menos o ponto culminante, a coisa mais importante. Se o Senhor não desse seu Filho em nosso resgate, nós não seríamos resgatados. Então a palavra do Senhor nos incentiva a pensar: eu sou fruto de um grande plano de Deus. Eu sou fruto de um grande amor de Deus. Não duvide nunca no seu coração o quanto Deus pagou para te resgatar. Amém, povo santo? O nosso resgate é muito caro. Muito caro. Com seres humanos, homens de carne, homens falíveis, psíquicos, que cometem erros. O nosso resgatar foi muito caro. Teve que custar a vida do nosso rei, do nosso Salvador. Nunca despreze a graça de Deus. Mais adiante eu vou mostrar que a graça de Deus pode ser desprezada. Pessoas se apartam da graça. Olha só que coisa triste. Depois de ter sido alcançado pela graça, tem gente que abandona ou se afasta da graça de Deus. Esse projeto maravilhoso. Amém? Olha para o texto, por favor, Gálatas 4, verso 4. Gálatas 4, verso 4. Eu quero mostrar a você, com todas as letras, que o envio do Filho estava no script desde o início, desde a eternidade. A palavra do Senhor diz assim: mas só no tempo devido, Deus enviou efetivamente seu Filho. Para nós, contamos 2021 anos para trás. Não é isso? Estamos no ano cristão, o ano de 2021, depois de Cristo. Para nós, tem mais ou menos esse tempo. Antes de Cristo, tinha mais história, irmão. Pelo menos uns 4.000 anos. Então, tinha história antes de Cristo. Não tinha? Tinha povo antes de Cristo, tinha povos antes de Cristo. Mas no tempo aprazado de Deus, Ele enviou o seu Filho. Ainda que o plano já estivesse pronto desde a eternidade. Gálatas 4,4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo. O que significa? A plenitude do tempo. Chegou o momento exato que Deus enviou o seu Filho. A partir daquela data que Ele já tinha estabelecido, ali é o ápice. E agora nós estamos no declínio, até o fim dos tempos. Quantos compreendem? Amém? Até Jesus vir, é como se estivesse subindo assim. Jesus veio, é o ápice, é o cume. E agora que Jesus vai ter a segunda vinda, o tempo está declinando. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, diga comigo, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Diga assim: a adoção é graça. Amém? A adoção é graça e vai merecer uma explanação exclusiva. Quando vou falar da nossa adoção, tem que gastar uma pregação inteira para falar sobre isso. Quando vou falar da nossa libertação, uma pregação inteira. Quando vou falar da nossa vocação, uma pregação inteira. Quando vou falar da nossa selagem com o Espírito Santo, uma pregação inteira. Porque todas essas partes compõem a graça de Deus para os seus eleitos. Compreende, irmão? E é importante valorizar cada parte desse pacote. É um pacote tão bem grande, é um presente enorme. E tem vários componentes. Quantos estão compreendendo? Jesus é o mais importante, né? Jesus, a pessoa dele é o mais importante. É o presente maior de Deus para nós, é a pessoa do seu Filho. O texto diz: para que recebêssemos a adoção de filhos. Diga comigo: a graça de Deus previa a minha adoção, a sua adoção, por meio do seu Filho. Tudo devemos ao Pai e a Jesus. Tanto a existência, como eu enfatizei tanto na última ministração,
que se Deus não quiser, nem existiríamos. Devemos-lhe a existência e devemos ao Filho o heroísmo. Eu gosto muito de chamar Jesus de meu herói. O heroísmo do Filho vindo completar a obra da graça, descendo esse mundo para me redimir, me resgatar, me conquistar para Ele, para Deus Pai. Amém, confissão? Tudo isso nós vamos falando devagarinho, mas eu quero agora que você volte lá no Antigo Testamento. Eu quero provar que esta graça já estava planejada antes que o Filho viesse ao mundo. Isaías capítulo 53. Isaías 53, verso 6 em diante. Vou fazer uma pequena edição, tirar alguns versículos para não ficar muito extenso. Isaías é um profeta messiânico, que falava do Messias que haveria de vir. Do profeta Isaías até o nascimento de Jesus, são mais de 7 séculos. São 700 e poucos anos de distância. 7 séculos antes, o Espírito Santo de Deus inspira o profeta Isaías, eu diria, o maior profeta do Antigo Testamento, ou um dos maiores. Gosto muito de ver o que Deus fez através de Daniel, os outros profetas, Ezequiel, Jeremias. Mas diria para você, para falar de Jesus do reino, o maior é Isaías. É o que tem mais detalhes, é o que fala mais completamente sobre a pessoa do Messias, sobre a pessoa do Senhor Jesus, que viria ao mundo, e sobre o seu reino. Amém? Isaías 53, 6. No momento que nós usamos esse texto em pregações de Santa Ceia. Porque antes que o Filho viesse ao mundo, assumisse carne, virasse homem, já estava pré-ordenado que ele iria sofrer a morte para nos resgatar. E esse relato ele é muito dramático, muito lindo, muito maravilhoso. Amém, povo santo? Para nós que sabemos que Jesus já passou por isso, já é tremendo. Mas mais tremendo ainda é Isaías ter profetizado isso 7 séculos antes de Jesus vir ao mundo. Isso que é maravilhoso. Como Deus antecipa, como Deus vai mostrando o que vai fazer, ainda que os homens não tenham entendido, ainda que o próprio profeta Isaías não tenha entendido. Eu não quero saber que todos os profetas sabiam tudo, porque não é verdade. Eu citei agora Daniel. Daniel recebe as profecias até o tempo do fim. O Apocalipse é revelado a Daniel. Mas ele pergunta, meu Senhor, qual é o fim destas coisas? Ele viu, enxergou, foi iluminado, mas não entendeu. E pediu iluminação maior. Então estou afirmando que Isaías foi inspirado, escreveu. Ele pode ter dito com seus lábios, mas não quer dizer que o próprio Isaías sabia o que estava falando. Ele antevia quem era a pessoa de Jesus. Isso não há nenhuma indicação no texto bíblico. Mas ele vai falar exatamente o que o Filho de Deus vai ter que sofrer para me resgatar e resgatar você, para cumprir o plano da graça, o plano da salvação. Isaías 53, verso 6. E quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Esse é o estado do homem sem Cristo. Esse é o estado do homem antes de ser alcançado pela graça. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um batia a cabeça numa estrada de morte qualquer. Eu bati a cabeça em certos lugares que, se eu tivesse continuado, teria morrido. Subi no alto do morro para ouvir pagode, lá na Praça Seus Pedras. Que bobagem, né, irmão? Que bobagem. O que eu estava fazendo naquele caminho de morte? O que a Joaíra estava fazendo nos caminhos de morte que ela andou antes de vir a Cristo? Era uma ovelha desgarrada que andava pelos seus próprios caminhos. E você também andou. Amém? Eu vou mostrar para vocês que até os que nascem na casa do Senhor, criado no Evangelho pequenininho, precisa ter uma experiência de redenção com Cristo. Amém? Porque também é pecador. Todos nós, diga assim, todos nós andávamos desgarrados pelo próprio caminho de morte que nós andamos.
Amém? E aí a palavra de Deus vai qualificar, não é? Quem vai nos resgatar? Verso 7. Vamos lá? Eu terminei o verso 6, né? Vamos terminar. Mas quem é que nos resgatou? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Diga assim: o Senhor, Yahvé, Todo-Poderoso, fez cair sobre ele. E aqui, irmãos, é mistério. O mistério que estava oculto. Quem era esse ele? Para que o povo pudesse entender. 7 séculos antes. Eu e você, da perspectiva que estamos no século 21, olhando para trás, entendemos que o Deus Yahvé fez cair sobre os teus filhos. Amém? O rei desse. Diga comigo. O Deus Yahvé fez cair sobre Jesus, o Filho de Deus. Quem fez cair sobre ele? A iniquidade de nós todos. A graça envolve isso. Verso 7. Vamos ler o restante? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Então, qual é o destino deste que Deus fez cair sobre a iniquidade de todos nós? Morte. Amém? O plano envolvia a morte do filho. E aí nós vamos valorizando mais o sacrifício de Jesus e a graça maravilhosa de Deus. E ele como cordeiro preparado para a morte, cordeiro sacrificial, não abriu a boca. A palavra de Deus diz que ele foi levado ao matadouro. O final é a morte. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Presta atenção que já estava planejada a morte do filho. A continuidade diz: porquanto foi cortado, o que diz aí, igreja? Foi cortado da onde? Da terra dos vivos, dos viventes. Diga assim: a graça de Deus é que o filho morresse. Não confunda nunca as coisas. O pai jamais experimentou a morte. Deus Pai jamais experimentou a morte. Quem experimentou a morte por causa de nós foi Deus Filho. Amém, como sabe? O Pai jamais morreu. Tem gente que na sua loucura mistura os dois, não é? Na sua falta de entendimento, e acaba dizendo que o Pai morreu no corpo do Filho. Isso é um engano. O Pai jamais morreu. Mas o Filho estava destinado a morrer para nos resgatar. Mas não é só morte. Você vai longe, você sabe que é a ressurreição. Mas a morte é um ponto culminante. É algo dramático, sério. Porque um Deus criador de todo o universo, tem que morrer para cumprir a graça na minha vida e na sua. Amém? O texto vai dizer, vamos lá. Ele foi cortado da terra dos viventes. Morreu. Por causa de quem, irmão? Das transgressões do meu povo. Foi ele ferido. Verso 10. Vamos pular o verso 9. Verso 10. Todavia, ao Senhor Yahvé agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Agora diga comigo assim: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Então diga comigo assim: o filho unigênito estava destinado, pré-ordenado a morrer, mas não só morrer, estava pré-ordenado a reviver e continuar vivo e ver a sua posteridade e prolongar os seus dias. Ou seja, o Filho de Deus, após passar a experiência da morte, ele vive e vive eternamente. Todos podem glorificar o Senhor por isso. Amém, povo santo? O projeto de Deus é esse. Aleluia. Está tudo
O Filho tem que morrer para nos resgatar. Qual é a causa, qual é a finalidade, está tudo aqui no texto bíblico. Mas o maravilhoso é que no projeto da salvação, o Filho vive eternamente. Amém? Tudo programado, não foi improviso, não foi o acaso, foi tudo pré-ordenado. E a palavra de Deus diz: prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor Yahvé prosperará nas suas mãos. Diga comigo, verso 11. Ele, diga comigo assim, ó, Ele, Jesus, o Logos, o Filho de Deus unigênito, verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muito. Eis aí mais uma etapa da graça. O fato de nós sermos justificados, tornados justos por causa dele. Perceba que o pacote da graça, né? Essa palavra fica muito coloquial, é uma metáfora muito grosseira. Vamos dizer assim, o pacote da graça tem muitos presentes. E dentro dos presentes, a nossa justificação. O texto é claro. Ele justificará a muitos. Vamos finalizar o versículo, vamos lá, irmão? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós podem agradecer a Deus pela graça. Nós podem agradecer ao Senhor Jesus pela graça salvadora que nos alcançou. É o que você tem, é o que eu tenho, a graça, irmãos. É o que cada um de nós foi introduzido nesta maravilhosa graça de um Deus enviar o seu Filho Deus para morrer e nos resgatar e nos apresentar diante dele como justificado. Se não for esse plano, irmãos, nós nunca seremos justos, muito menos justificados. É impossível, seria impossível. A graça de Deus é maravilhosa, o plano é maravilhoso. Abrir mão desse plano é loucura. Rejeitar esse plano é loucura. Deus tudo fez, deu o melhor dele, seu Filho, para que eu e você fôssemos tornados justos. E nessa graça estamos, diz Paulo, e nesta graça estamos. Quem está nessa graça, diga amém. E nesta graça estamos. Tudo devendo ao Pai, tudo devendo a Jesus. Tudo. A nossa vida, nosso resgate, nossa saúde. Está preocupado com a saúde física? Estou muito mais preocupado com a saúde espiritual de nós todos. Você pode ter saúde física e ser lançado com corpo e alma no Gehenna. Importa salvar nossas almas. Amém, amados? Compreendem? Abra, por favor, para a gente terminar, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 7. Como eu disse, a graça tem muitas etapas. Nós vamos desenvolver uma de cada vez ao longo dessas mensagens. Agora vamos ver as palavras do apóstolo Pedro, já no Novo Testamento. Jesus, o Filho, já é revelado, já morreu, já ressuscitou. E agora os apóstolos vão endossar a obra da graça através dessas palavras. 1 de Pedro 1, 7. Quantos estão com o dono do texto? Nós já vamos finalizar o último texto dessa noite. Vamos lá? A palavra de Deus diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O apóstolo está falando para os santos: andem na terra com temor, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se perder o temor, perde tudo. Amém? Perdeu o temor, perdeu tudo, irmão. Se você não teme julgamento, se você não teme perder ou ser apartado da graça, você vai cometer atrocidades, crimes até. O que nos mantém firmados na fé, o que nos mantém firmados debaixo da graça, é temor. Porque eu e você lutamos diariamente contra a nossa carne, contra os nossos impulsos, contra os nossos desejos. Nós queremos fazer uma coisa, sabemos que não é a vontade de Deus. Uma coisa não, várias coisas.
Mas aí vem o temor. Se eu fizer isso, eu vou desagradar o Pai. Se eu fizer aquilo, eu deixo de ser justificado. Se eu fizer aquilo outro, eu vou ficando longe da presença do Senhor. Se eu fizer essa outra vontade minha, quem sabe Deus até me corta de vez da graça. Então você anda com temor. E temor não é medo, mas é aquela reverência, aquele pensamento piedoso de não errar com Deus Pai contigo. Quantos entenderam? Amém? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação nessa vida. Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram. Diga assim, nós fomos resgatados. Amém? Dentro desse texto tem muita coisa bacana. A palavra de Deus diz assim, resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram. A cultura que o homem que não tem Deus passa para nós, ela não serve para Deus. Por mais que nossos pais sejam piedosos, por mais que eles queiram o nosso bem, normalmente sem Deus vão nos ensinar errado, porque também são pecadores. Amém? É isso que o apóstolo está falando aí nesse versículo. Verso 19. Então não foi com prata ou ouro. Deus não nos comprou com nada desta terra. Deus nos comprou com o que Ele tinha de mais valioso. O sangue do seu Filho. O sangue do Deus unigênito. Amém, amados? Verso 20. Perdão, 19. Obrigado, irmão Joel. Nós fomos resgatados com o quê? Vamos lá? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. Amém, povo santo? Agora, atenta para esse finalzinho que tem a ver com o começo dessa mensagem. O mistério que estava oculto e depois foi manifesto. Estava oculto na eternidade, mas se revelou dentro do tempo para o nosso resgate. Amém? Agora Pedro vai falar em outras palavras, verso 20. Vamos ler? Conhecido, com efeito, quando, irmão? Antes da fundação do mundo. Diga assim, o Filho de Deus, conhecido na eternidade passada. Amém? Você compreende essa linguagem? Eternidade passada, tempo, né? Estão vendo o tempo cronos, depois vem a eternidade futura, quando fica tudo perene novamente. Antes que houvesse todas as coisas, lá na eternidade passada, o Filho de Deus já era conhecido pelo Pai. Veja bem que a gente está falando que o homem conhecia o Cristo, mas que ele era conhecido. Lá do Pai ele era conhecido. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, na eternidade. Mas só foi revelado aos homens, que diz o texto aí, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Há 2000 anos, mais ou menos, aquele que era o projeto inicial de Deus sempre foi, o Filho de Deus, ele veio a esse mundo, há 2000 e poucos anos atrás. E ele é a manifestação da graça divina. Ele é o próprio instrumento da graça. Ele é manifesto por amor de mim e de você. Então, o projeto de Deus é desde os tempos eternos. Nós podemos dizer amém? Então, isso implica numa conclusão. Há quanto tempo Deus te ama? Deus me ama. Hã? Há quanto tempo Deus te ama? O tempo que você está vivo aqui na Terra? As poucas décadas que você está caminhando aqui nesse mundo? Eu comigo assim, o meu Pai, o meu Deus, me ama desde a eternidade. Antes dos tempos, Deus já nos amava. Faça enxergar o seu Deus como um Deus que te ama profundamente, porque é de longa data. Antes que você viesse a esse mundo tenebroso, a graça de Deus estava preparada para o teu resgate. O Filho de Deus estava programado para o teu resgate.
O sangue do Cordeiro estava perfeito para te comprar para Deus o Pai. Então somos fruto de um trabalho maravilhoso de Deus e do Cordeiro. Amém? Você pode falar com toda a sua plenitude, com todos os seus pulmões, que a graça é de Deus. E você pode falar da mesma forma, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a minha vida, seja sobre a igreja, seja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém?